Eu vou pegar como exemplo aqui o que eu já conversei com uma aluna que eu estava conversando anteriormente, para te separar mais ou menos o que que é a lógica que a gente vai, precisar pensar no artigo, tá. Uhum, Então, por exemplo, a ideia é que antes de a gente falar propriamente no artigo, tá, é que a gente separe, esse teu raciocínio, essa tua construção em alguns tópicos. Um deles é a introdução. Na introdução, tu vai precisar contextualizar. Então, se a tua temática é Mad Max, vai ser um filme específico, vai ser, eu acho que são 3 filmes, né? Então, será a trilogia, será um uhum, filme específico, será somente um momento ali que uma cena, não necessariamente o filme inteiro, mas tu queres pegar só um enquadramento ali de uma cena, tu queres pegar um cartaz, como que esse cartaz do filme em si ele é ele é transpassado, transmitido. Então, essa lógica de qual vai ser o objeto, a gente vai precisar pensar também. Mas antes disso, é interessante tu pensar uma contextualização. Primeiro, por que tu escolheu esse tema? Por que que, por que que ele está tão em alta, esse tema? Né? Então, por que que esse tema precisa ser trazido à tona, né? Na tua percepção? Eu vi que tu juntou, por exemplo, Jornada do Herói. Então, deixa eu só puxar isso aqui para cá, e aí é mais fácil de jogar para a tua caixinha aqui. Tirar o teu telefone aqui para não dar zebra. Aqui. Beleza, então vamos imaginar aqui Mad Max e a caracterização de heroínas na sétima arte. Então, sétima arte, nós vamos precisar falar de cinema. Então, na uhum. contextualização, tu tem que trazer cinema para a contextualização. Eu tenho algumas obras aqui, eu vou até separar, eu vou te encaminhar algumas que eu tenho, tá? Nós vamos precisar falar de cinema, cinema como um todo, né? Cinema, talvez um pouco da história do cinema, um pouco Sim, sim. dessa construção de personagens. Tu tens já algum material que tu tenha escrito para uma disciplina anterior sobre isso, não? Eu só tenho aquela introdução que a gente fez no semestre passado, que tem Tá, algumas coisas que eu defini, mas no geral, assim, acho que não, só tá, talvez sobre cinema, mas acho que tá, Mad perfeito, Max. perfeito. Então aqui, ó, Então, cinema, pode falar, desculpa. porque, tipo assim, no meu tema, o que eu tava pensando é assim, é, porque são 3 filmes do Mad Max, e tem mais Certo. um que saiu por agora, e nele a protagonista é uma mulher. Aí eu queria usar isso de alguma forma, porque eu gosto bastante de filme, de cinema, enfim. Sim, Aí eu percebi essa diferença, sabe? Como que uma protagonista feminina impacta diferente com o protagonismo masculino que era nos filmes anteriores, sabe? Qual foi a diferença? Se mudou, se teve, por exemplo, o público gostou, não gostou, é, sendo que, sei lá, o personagem pode ser o mesmo, só que, se era uma mulher, teve gente que não gostou só porque era uma mulher, tipo, entendi, esse tipo de coisa, sabe? entendi. Tá, vamos lá. Eu vou te fazer um pincelado aqui, deixa eu puxar aqui o meu. Agora ficou mais tranquilo para eu entender o teu processo, tá? Então, deixa eu pegar Tem o aqui. arquivo do TCC, ou quer que eu te, o anterior, ou Não, quer que eu te envie? não precisa agora, tá? Não precisa agora, Aham. tá? Porque eu acho que eu também É, tinha colocado alguns livros para ler, alguma coisa assim. sim, sim, a gente vai. Depois eu vou querer esse material, tá? Eu defendi recentemente a minha tese, tá? Ela ainda não está publicada, mas depois a gente pode até te passar para tu ir dando uma olhada. E eu trago justamente isso. Então, o que que eu faço? Eu faço um resgate sobre as jornadas do herói como um todo. Então, eu trago a jornada do herói, que é a tradicional, pensada pelo Joseph Campbell. Eu trago a Uhum, jornada do escritor, que é do Vogler, que é voltada exclusivamente para o cinema. Eu trago a jornada da heroína, né? Trago a jornada do storytelling e tudo mais. Eu vou te fazer uma pincelada aqui para tu pensar essa tua estruturação. Tu podes fazer como tu quiseres, tá? O trabalho é teu. Eu vou te orientar para onde eu imagino que seja um caminho melhor.
certo? Uhum. Então, o que que a gente pode pensar em termos de estruturação do teu projeto, tá? Primeiro, tu vai ter que trazer a jornada do herói, que é o monomito. Sim. O monomito são esses 17 passos do Campbell. Então, esse monomito, até vou colocar aqui, deixa eu puxar para o lado. Peraí. Puxar para o lado aqui, que é mais fácil. Aqui, ó, cinema. Vai ter que falar de Jornada do Herói. E depois eu vou te passar, tá? Então, tu vai ter que trazer aqui Joseph Campbell, vai ter que trazer o Vogler e vai ter que trazer o Murdoch, que é a Jornada da Heroína. Pelo menos esses três, tá? Uhum. Quando a gente pensa na Jornada do Herói de Joseph Campbell, o que que ele fez? Ele analisou narrativas míticas. Então, quando ele analisa as narrativas míticas, como que era a sociedade até então? Uma sociedade patriarcal, a maior parte dos considerados heróis eram homens, né? Uhum. Tem todo esse contexto. Na grande maioria dos mitos, onde é que a mulher aparece? A mulher aparece sendo ou uma deusa que provém o herói com algum amuleto mágico, ou como uma tentação, né? Ou como a mãe, que aí esse herói tem aí uma afinidade, que é muito raro, geralmente é em relação ao pai, ou ainda como a própria bênção, né? A Rapunzel que ele vai resgatar, a Cinderela que ele vai salvar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Uhum. Então é aí que a mulher aparece. Essa contextualização dentro da tua construção tu vai precisar fazer, tá? Resgatar o Joseph Campbell e organizar essas ideias nesse sentido. Quando a gente for olhar para o cinema, aí é um outro cara que vai falar sobre o cinema. Tá? E aí é Vogler. O que que o Vogler faz? O Vogler pega os 17 passos do Campbell quando ele analisa as narrativas míticas e o Vogler faz uma outra análise que é uma analisou as narrativas do cinema com base no que o Campbell analisou. Então, as Uhum. narrativas que o Vogler analisa, ele já tem a leitura de Campbell. Então, são duas leituras obrigatórias. Eu tenho uns arquivos em PDF aqui que eu posso te emprestar, te passar, mas era interessante que tu procurasse, eu acho que na biblioteca da Unisul tem, porque se eu não me engano, o do Vogler que eu tenho, ele não tem paginação, ele foi só para orientar, tá? E eu Uhum. não tenho ele porque eu já emprestei ele para o Ronaldo, que está fazendo uma tese sobre isso também. Mas o do campo eu tenho paginação. Então, vou te passar esses dois. E aí, qual é a lógica do Vogler? O Vogler, ele olha para essa percepção da narrativa mítica. Então, vamos imaginar aqui. Joseph Campbell, em determinado momento, ele começou a pegar tudo quanto é narrativa da humanidade e começou a olhar para essas narrativas e foi pontuando, ó, aqui tem um herói, aqui tem um vilão, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Aí ele foi fazendo as comparações, por isso mitologia comparada, e a partir do momento em que ele fez essas comparações, ele chegou numa unidade. Essa unidade ele chama de monomito, que nada mais é do que um mito que só muda de face. Por isso que o nome do Uhum. livro dele é Herói de Mil Faces, porque o Uhum. herói é o mesmo, ele só muda de local, ele só muda de rosto, né, de nome, mas é a mesma lógica, é alguém que sai do seu lugar, enfrenta os desafios e volta vitorioso. Essa é a lógica do Herói de Mil Faces. O que que o Vogler fez? Opa, peraí, vou olhar uns filmes aqui e vou ver se esses filmes têm essa mesma estrutura. Ou seja, se inconscientemente nós estamos transportando essa nossa percepção enquanto seres viventes para o cinema. E ele encontrou. E aí ele encontrou em alguns filmes a mesma semelhança. Ele fez uma narrativa comparada, não mais uma mitologia. Ele olhou os roteiros do cinema e fez uma narrativa comparada. E aí ele chegou nessa leitura de que existe 12 passos para construir um bom
roteiro de filme, que nada mais é do que um herói que sai do seu mundo comum, encontra alguns aliados, alguns desafios, faz o caminho de volta e volta vitorioso. É a mesma lógica da jornada do herói, do Monomito de Campbell, porém voltada para o cinema. Até aí tudo Uhum. bem? Sim. Tá. O que eles fazem são comparações entre mitologias e comparações entre narrativas de cinema. Beleza. O que a Murdoch, que é a jornada da heroína, ela faz? O dela é diferente, porque ela traz uma leitura para a mulher. Então, a Murdoch, né, ela vai olhar aqui para... o livro dela é a jornada da heroína, ela vai analisar a narrativa de vida de mulheres. Então, a Murdoch, eu não lembro se ela é psicanalista ou psiquiatra ou psicóloga, e aí ela conversando com algumas mulheres, ela identificou um padrão comportamental, um padrão de dificuldade e de vitória em relação a essa vivência das mulheres na sociedade, que nada mais é do que o seguinte: a mulher, em determinado momento, ela tem uma percepção, ou ela não quer ser igual à mãe, porque a mãe é muito frágil, ou ela não quer ser igual à mãe, porque a mãe é muito submissa, ou ela se revolta com isso, e aí ela se separa desse feminino dela, porque ela vive numa sociedade que é machista, né? E aí ela precisa se identificar como uma guerreira, entre aspas, que é o aspecto muito masculino, o fato de ser guerreiro. Então ela separa, ela rejeita essa sensibilidade feminina, eu acho que sensibilidade traduz, mas fragilidade, entre aspas, ela rejeita essa fragilidade e aí ela quer ser guerreira e ela quer sair para as lutas. Aí ela se identifica somente com essa parte, alguém na vida dela ou uma grande mulher que ela admira, né? E a gente vai ter no futebol aí a Marta, nós vamos ter aí a Angela Merkel como uma grande estadista, nós vamos ter a Dilma Rousseff no Brasil, nós vamos ter aí, sei lá, a mulher do presidente atual, que ela é relacionada ao social. Enfim, nós vamos ter inúmeras mulheres que podem inspirar e podem servir como uma espécie de idealização, né? E aí ela geralmente, dentro dessa jornada psíquica, e aí a gente não está falando em narrativa mítica, a gente não está falando em narrativa cinematográfica, nós estamos falando sobre a vida de pessoas. E aí ela Uhum. começa a olhar, peraí, não, mas o meu pai me ensinou isso, ou alguém que tem essa característica masculina muito forte de ser guerreiro me ensinou isso. E aí ela, a partir disso, ela engaja, ou aprende, ou segue nesse processo para o caminho das provações. Em determinado momento, o que a Murdoch vai falar? Por mais que ela vença, vai ser uma vitória ilusória. Por quê? Porque ela não está sendo mulher, ela está sendo essa característica masculina de guerreira. E aí ela começa a se oprimir psicologicamente. Mas eu faço de tudo e ainda assim a sociedade não aceita o que eu estou fazendo, não respeita o que eu estou fazendo. Me tornei CEO em determinada empresa e os homens me olham atravessado. Sou engenheira, entro numa obra, os homens me olham atravessado, não sei o quê. E aí ela começa a se punir, se olhar para o seu interior e ver tem alguma coisa errada aqui. E é onde ela entra num outro processo, que aí é um processo de aperfeiçoamento pessoal, intelectual, né? Que aí é onde a Murdoch considera como iniciação e descida para a deusa suprema. Então, ela já é guerreira, ela já venceu os obstáculos, ela só precisa se entender como mulher. E aí é onde ela precisa se reconectar com a fragilidade que ela deixou para trás, entre aspas, tá? Aqui não é eu, Reginaldo, que estou falando. Eu estou lendo o que a obra da Murdoch trouxe, tá? E aí, com isso, ela consegue curar esse rompimento com o feminino, ou com a mãe, alguma coisa nesse sentido. Ela consegue, a partir disso, sintetizar essa união entre os opostos, entre o feminino e essa lógica de guerreira, que é algo muito visto como sendo masculino, e ela se torna uma mulher completa. Foi muito rápido ou conseguiu captar o raciocínio?
Não consegui raptar, captar o raciocínio. Tá. Essas 3 obras, tu tens que ter no teu texto, Uhum. tá? Tem que ter. Sim, Por quê? tanto que nesses passos aí que tá da jornada da heroína, eu acredito que tem a ver com muito com a personagem feminina do último filme de Mad Max. Ela passa por todos esses passos que estão aí escritos. Ó, Ela é vista como masculina, ela quer ser, como é que é? Tem o personagem masculino que, a aprovação dela, a não aprovação dela. Tem uma hora do filme que ela vai se entender tentar procurar, tipo, a mãe dela, uma coisa assim. Então é bem exatamente isso. show, show, show. Vamos lá. Agora vamos voltando aqui. A gente já falou um pouquinho sobre essa teoria que tem que estar presente, porque qual é a tua lógica? Mad Max. Uhum, Caracterização de heroínas na sétima arte. Então, tu vai ter heroínas, Jornada do Herói, Mad Max, o filme e cinema. Beleza. Sétima arte, cinema. Vamos lá. uhum, Contextualização. Tu vais precisar dizer o que é o filme, se tu vais fazer, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, se tu vais fazer uma análise comparativa entre os heróis dos primeiros filmes. Eu acho que é um herói só, né? É um cara que segue os Então, 3 eu não filmes. sei se eu pego todos os filmes, porque eu acredito que eles têm todos os 3 primeiros, que é o masculino, tem toda a mesma história, basicamente. Aí eu não sei se eu pego só o primeiro e esse último que saiu, que é como se fosse o reboot, assim, da série, que, né? Entendi. Aí fazer essa comparação, porque também um saiu há bastante tempo e outro saiu não faz 6, 8 anos por aí. Perfeito? Aí Pode temos ser. essa E diferença. essa escolha é tua, tá? Essa escolha Sim. é tua. É tu que vai definir qual é o objeto. O que que tu vais precisar fazer? A partir do momento que tu sabes, tu vais ter que contextualizar. Perdão. Ou seja, o teu objeto vai ser o Mad Max? Tá. O que que é o Mad Max? Quando foi o primeiro filme? Quem é o diretor? Como ele foi Uhum. pensado? Qual era o contexto que era vivido no momento? O que que é o Mad Max, esse último filme, se tu vais analisar só os dois? Então, tu vais falar do objeto, contextualizando. Vivemos num cenário onde, ainda assim, por mais que a mulher tenha ganho muito espaço no mercado de trabalho, espaço como na sociedade, inclusive já tivemos uma mulher presidente, temos uma candidata agora, eu não sei se tu queres entrar nessa, mas estou dando só como exemplo aqui. É, a ideia é que a mulher está ganhando esse poder, essa autonomia, essa. Mas será que está? A gente quer ver como Uhum. que a sétima arte, o cinema está retratando. Tarará, vamos trabalhar. Aí, beleza. Entro para o caminho da teoria. Contextualizo, falo do objeto e entro para o caminho da teoria. O caminho da teoria é qual vai ser a teoria que tu vais utilizar? Tu vais precisar tratar primeiro Campbell, que é o pai da teoria, Uhum. Vogler, que é o cara do cinema, que levou essa teoria para o cinema, e a jornada da heroína. Então, tu vai ter que trazer esse caminho. Campbell pensou as narrativas míticas, Vogler pensou o cinema, a Murdoch pensou a mulher e todas as suas complexidades e tudo mais. Porém, como metodologia de análise, eu vou utilizar apenas a jornada da heroína, por exemplo. E aí tu que vai Uhum. definir isso. Depois que tu lê, é tu que vai definir isso. Faz sentido para ti? Faz. Beleza. Quando eu coloco aqui o caminho do próprio pesquisador durante o artigo, qual é a minha proposta, né? Tu contextualizou, tu falou do objeto, tu falou como é que tu vais analisar esse objeto e que teoria que tu vai utilizar. Tu explicou quais são as teorias por cima, assim, num primeiro momento. E aí tu vais explicar para quem está lendo o seguinte: no próximo capítulo, nós vamos aprofundar um pouco sobre a narrativa do Mad Max, tanto a primeira quanto a segunda. Vamos explicar essas duas narrativas. No capítulo seguinte, a gente vai fazer uma fundamentação teórica, e aqui entra a profundidade da teoria, que foi esse mapeamento que eu te passei aqui. E eu posso, inclusive, te entregar isso para te dar uma olhada. Não está publicado ainda, mas tu já pode ir Uhum. construindo, tá? E aí tu vai fundamentar isso dentro dessa proposta.
E aí, isso tu ainda estás falando aqui na introdução, tá? E lá depois teremos considerações finais e bibliografia. Então, na introdução, tu contextualiza, tu fala do objeto, tu explica como é que vai ser a análise, quais são os teóricos que tu já trouxe para essa análise, tu explica para as pessoas o que elas vão ver no próximo capítulo, no capítulo seguinte, nas considerações, e aí tu vais preparando o leitor e tu vai conduzindo a leitura. Faz sentido para ti? Uhum. Tá. Toda leitura que tu fizer, e aí a gente vai entrar agora aqui em referências, eu até separei aqui, ó, tá? Vamos imaginar que... Deixa eu pegar um livro aqui do Campbell, que eu já vou te passar ele, então. Campbell. Joseph Campbell. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que esse aqui que é o... Ele é muito pesado, então a gente faz download. Ah, não é esse. Esse é Máscara Ocidental. Tá. Vamos para o próximo aqui. Poder do Mito. Eu acho que nem está aqui. As máscaras... Aqui, ó. Herói de Mil Faces. Esse é esse. Esse aqui, o Herói de Mil Faces. Então, eu tenho aqui o Herói de Mil Faces. Beleza. Não, esse não está paginado. Tá, eu vou pegar um aqui só para exemplificar. Beleza. Herói. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui. Não, não é esse aqui. Vou ter que achar o herói para ti. Vou pegar esse aqui, ó, o Herói Fora da Lei. E daí eu consigo explicar para ti como que a gente faz a... Não, também. O problema de a gente usar material que... Acho que esse aqui dá. Aqui, ó. Campbell, Herói de Mil Faces. Achei. O problema de a gente usar livros que não têm paginação é que a gente não consegue citar eles, a não ser que a gente cite de forma indireta. E fica muito difícil tu fazer citação de livros de forma indireta quando tu não tens a paginação. Geralmente, o que eu faço? Eu compro os livros e eu digitalizo eles para a gente poder fazer o uso deles, né? Então, para ser mais fácil de copiar algum tipo de material e tudo mais. Então, esse livro aqui eu vou te encaminhar, tá? Ele foi digitalizado. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu puxar aqui, ó. Quando tu for fazer uma organização aqui, começou a ler esse livro, por exemplo, tu já separa o nome do livro, O Herói de Mil Faces. Já vou te explicar por quê, tá? Tu já pega aqui tradução, se não for um livro brasileiro, de Adail Ubirajara Sobral. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. Tu coloca a editora, o Trix, aqui são duas, né? O Trix / Pensamento. Coloca a cidade, que foi editado, São Paulo. Tu coloca o ano dessa publicação aqui. Então, esse ano é de 2004. Então, vou botar aqui, ó, 2004. E ver se não tem aqui a 13ª edição. Então, tu bota aqui, opa. Bota aqui que é a 13ª edição. Beleza. Então, o nome, o autor eu não botei, né? Tem que botar o autor também. O autor é Joseph Campbell. Tá? Já vou te explicar por que eu estou fazendo essa separação aqui, tá? Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces. Beleza. Tem um site, e está aqui o link aqui, ó, vou te encaminhar, more.ufsc.br, onde tu consegue fazer as citações, as referências. Então, vem aqui, ó, monografia no todo. Eu tenho um livro. Coloco o livro, e aí ele vai me pedir para preencher as caixinhas. Então, o que eu faço?
pego aqui e coloco o herói Rio Fácil. A cidade é São Paulo. Então, vem aqui e pego São Paulo. É online? Não. Subtítulo não tem. Editora. Editora é Cultrix Pensamentos. São duas. Série não tem. O nome do autor. Eu pego aqui Joseph Campbell. O autor, Joseph Campbell. O número da edição, 13ª. O ano, 2004. Tradução vai em notas. Então, tradução de Adair Birajara, eu coloco em notas. E aí eu preenchi as caixinhas. Ele não tem subtítulo, ele não pertence a nenhuma série, não preciso colocar o número de páginas. E aí eu gero a referência. Quando eu gero a referência, ele me dá a referência. Como que eu faço para citar esse autor? Ó, vou copiar aqui, vou colocar aqui abaixo. Ó. Referência e como que eu faço para fazer a citação do autor. Tá pegando? Posso continuar? Sim, sim, sim. Beleza. Esse site vai te ajudar muito, tá? E aqui eu pego e apago isso aqui. Pronto. Beleza. Bibliografia. O que que tu já podes ir fazendo? Toda leitura que tu fizer, a primeira coisa que tu faz é pega essas informações, transforma em referência e coloca na tua caixinha de referências ali. Beleza. Vai criar um arquivo novo, tá? Esse arquivo que tu tá lendo o material ali, tu vais colocar no topo do arquivo a referência e como que tu faz a citação. E aí tu vai para a leitura. E aí tu tá lendo aqui e tal, como é que isso, como é que aquilo e tudo mais. Vamos pegar um textinho aqui pequeno só para a gente... Deixa eu pegar aqui mais para frente. Ó. Vamos imaginar uma frase pequena aqui só para a gente citar. Isso aqui. Tá. Deixa eu ver se isso aqui vai. Ó, seu papel, ó, o médico é o moderno mestre do reino do mito. Vou jogar aqui para o lado aqui para poder... Ah, não, vou botar aqui, ó. Ó, tá aqui. O médico é o moderno mestre do reino do mito. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Ó, o médico... Opa. É o moderno... Eu sei porque eu usei essa citação aqui. É o moderno médico... Não, moderno mestre do reino... Opa. Do reino do mito. O guardião da sabedoria a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. E fórmulas poderosas. A página é a página 19, que eu vou botar aqui, 19. Agora eu vou lá para aquele meu arquivo e aí eu tenho duas formas de citar. Tá? A primeira delas é, se tem mais se tem entre, deixa eu botar aqui, se tem 3 linhas ou menos, tá? Eu posso incluir o autor no texto. Então, quando eu incluo o autor no texto, o que que eu estou fazendo quando eu, entre aspas, incluo o autor no texto? Só deixa eu botar aqui. TCC, Mad Max, publicidade. Beleza. Então, 3 linhas ou menos. Né? Então, com 3 linhas ou menos, eu posso incluir o autor no texto. Incluir o autor no texto é eu colocar entre aspas o que ele falou. E aí eu vou incluir o autor no texto. Quando eu coloco entre aspas o autor no texto, eu posso citar ele dessa forma aqui. Então, como que seria? Né? Eu começo o meu raciocínio, eu não posso simplesmente jogar lá. Vou pegar o exemplo que eu utilizei na minha tese. Então, eu estou falando sobre mentores, mestres. Então, quando pensamos em mentores, né, olhamos para as pessoas que possuem influências em nossas vidas. Como lembra,
Campbell, 2004, página 19, ponto, ao falar dos médicos. Dois pontos, está a citação dele ali. Tá vendo como eu consegui inserir o autor no texto? Ao falar dos médicos. Deixa eu botar aqui, influências. Ó, e aí eu tirei essa parte aqui. Beleza. Conseguiu pegar? Sim. Beleza. Mais de 3 linhas, ou seja, 3 linhas, 4 linhas. 3 linhas e mais um pedacinho na outra linha já é 4. Tá? 3 linhas e mais... Ó, aqui eu tenho 3 linhas, mas não são 3. Por quê? Porque eu tenho... O restante dessa aqui está lá. Então, aqui eu tenho só 2 linhas, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, ó, dá 2 linhas. Tá? Mais do que 3 linhas, vamos pegar um texto aqui. Deixa eu pegar um texto aqui, peraí. Eu não quero ter que copiar tudo. Mas... já sei o que eu vou fazer. Deixa eu botar para editar aqui. Deixa eu pegar um texto aqui. Peraí. Agora vamos editar. Tá. Vamos imaginar que eu estou copiando o texto, tá? Vai sair a imagem. Mas vamos imaginar que eu estou copiando o texto só para referenciar ali. Então, saiu muito feio. Não. Vou pegar um outro texto qualquer. Vou pegar aqui. Vou pegar daqui. Vou pegar esse aqui. O propósito, papapá, psicanálise. O propósito, babá, psicanálise. Beleza. O propósito, babá, psicanálise. Show. Esse texto aqui eu tenho mais 4 linhas. Então, esse tipo de citação, ele acontece da seguinte forma. Primeiro, eu não preciso colocar entre aspas. Tá? Não preciso colocar entre aspas. Deixa eu ver aqui onde é que está a psicanálise. É a página 11. Ó. Então, o propósito, aquele mesmo texto aqui, ó, página 11. Tá? Então, eu não preciso colocar entre aspas, mas eu preciso citá-lo. Como é que eu vou citar? Campbell, 2004, página 11. Deixa eu botar aqui letra minúscula, página 11. Só que aí eu não sei ainda como é que é, tá? Porque eu acho que a Heloísa vai mandar um material para vocês, mas ele vai ter um recuo. Eu não sei qual é o recuo que eles vão dar, eu não sei qual é a formatação que eles vão passar para vocês. Mas esse, quando tem mais que 3 linhas, eu preciso recuar ele no texto. Tá? Só um detalhe, não é simplesmente copiar e ir colocando, tem que fazer sentido, tem que ter um raciocínio, tá? Então, vou dar um outro macete para que tu faças, tá? Eu geralmente utilizo, facilitou a minha vida, eu fiz o meu doutorado, meu mestrado praticamente assim, tá? Deixa eu puxar aqui. TCC Mad Max Publicidade. Eu tô lá, eu vou botar para editar aqui, editar. Deixa eu pegar aqui. Tá, beleza. Eu vou pegar aqui uma leitura. Vamos pensar em mitos aqui. Então tá. Quero escutemos com desinteressado deleite, o brilho sentido em todo mundo habitado. Ó, olha só. Em todo mundo habitado, em todas as épocas, sobre todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido da mesma forma. Esses mitos têm a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo. Então, isso aqui, eu posso ou copiar isso, eu vou copiar aqui
e citar depois qual é a página. Ó, eu posso fazer isso aqui. Ó. Opa, deixa eu ver. Eu esqueço. Eu posso fazer isso aqui e não saiu muito bem, né? Ou eu posso fazer diferente. Ao invés de eu copiar, o que que eu faço? Eu vou raciocinar em relação ao que ele está falando. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu só jogar para baixo um pouquinho. Então, o que que o Campbell diz? Em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Tá. Ao dizer que em todo mundo habitado e em todas as épocas os mitos estavam presentes, Campbell deixa implícito que são manifestações que estão na religião, na filosofia, na arte, nas formas de o homem pensar, desde seu momento primitivo até os dias de hoje. Claro que quando a gente olha para isso no cinema, a gente vai ter uma segunda percepção, como traz Vogler. Uhum. E aí, o que que vai me aparecer aqui? O meu raciocínio, ó, Campbell, aí, claro, eu vou ter que citar ele indiretamente, e aí aqui traz Vogler, que eu não sei qual é o ano, o que tu vais utilizar lá, mas vai ter mais ou menos isso aqui, ó, o ano depois. Olha como eu consigo fazer a leitura, deixa eu só tirar o meu bonequinho daqui. Olha como eu consigo fazer a leitura e já colocar o meu raciocínio. Então, Uhum. eu usei isso muito no meu doutorado e resolveu, tá? Deu muito certo porque eu consegui ir fazendo as leituras e ia organizando as minhas ideias. E aqui, ó, referência, eu não vou perder de onde que é o livro que eu tirei aquela ideia. Uhum. Faz sentido para ti? Sim, sim. Beleza. Eu vou ter o livro da Murdoch eu só tenho em inglês, tá? Uhum. E eu acho que não tem por aí. Se não for ruim para ti, É, eu vou botar meu inglês para teste. é, algumas palavras algumas coisas lá eu fui pro tradutor, tá? Fui pro tradutor. Uhum. Mas a leitura é bem fácil, o inglês é fácil, né? Mas vamos Uhum. lá. Eu preciso que para a próxima reunião que a gente tenha, tá? Que tu me tragas pelo menos a introdução. Eu preciso saber a tua contextualização, o que que tu vas falar do objeto, qual que é o caminho da teoria que tu está construindo. Então, hoje ainda eu vou te encaminhar um link, vai esse material que eu separei aqui, né? Com os links, inclusive, aqui até vou copiar aqui e colocar para ti. Peraí. Vou pegar aqui. Ó, então, Ctrl C. Vou colocar aqui. Peraí. Ó, vai com os links aqui, tá? E aí eu preciso que tu me encaminhe, traga, aliás, não encaminhe, mas traga para a semana que vem, para a gente poder ter uma organização desse raciocínio teu, tá? A introdução. Eu preciso da introdução pronta, tá? Uhum. Vou te encaminhar hoje alguns livros para tu ir lendo e vou te encaminhar a minha tese também. Tem uma tese do outro cara que fala sobre Campbell que é muito bom. Vou te encaminhar, vou te pontuar algumas. Ó, aqui tu podes ler tais páginas. O que dá para ler páginas, eu vou te dizer, ó, aqui não precisa ler o livro todo, porque eles fragmentaram o livro em 5 partes. Mas Campbell, Vogler e a Murdoch, tu vai ter que ler, Sim, tá? sim. Não é difícil o TCC. Como que ele se torna fácil? Eu preciso que toda semana tu evolua, tu escreva, tu traga isso. Se a gente for fazendo isso juntos, aos poucos, tu vai ver que a gente acaba antes do prazo, muito antes do prazo, tá? São quantas páginas mais ou menos que se São escreve? 30, são 30 páginas. Ah, tá. É bem tranquilo, tá? Nossa, nos artigos que a gente fazia nas outras aulas, sei lá, eu escrevia quase 20 só brincando. Sim, é muito bom, é muito bom. Porque, Tu vai gostar. não é nem que eu gosto de escrever, mas é que quando engata uma, pega e escreve, assim. Tá, e Mas, aí por tu me... exemplo, nesse ali acho que na construção do TCC em si, por exemplo, eu gosto de fazer,
eu tenho o meu começo e eu tenho o meu final, que é a minha conclusão, no caso. Tipo, Certo, dá o meu início e como é que do meu início eu vou chegar até o meu fim. Aí perfeito. depois eu vou escrevendo e inserindo no meio. Então, por exemplo, se eu, no meu final, eu quero explicar como que em Mad Max, a heroína é uma das caracterizações que a heroína tem na sétima arte, ela, como que as heroínas são retratadas tendo base no Mad Max. Aí com a Certo, introdução eu vou introduzir isso e, por exemplo, no meio eu já estava definindo aqui, falar sobre daí as teorias ali, né, certinho que é onde eu certo. vou me basear. Também explicar do cinema, porque da onde Ok, veio, como que funcionava, é, o cinema de antigamente, o cinema de hoje, a mulher no cinema, antigamente não, né, mas também hoje, como é que funciona as atrizes femininas, como é que funcionam as personagens femininas de hoje em dia. Aí, que mais? Tem esses dois, que daí explica, por introdução, como é que é o nome? Tópico, por tópico. top. Aí o tópico das teorias, o tópico do cinema, aí como que esses dois entram em conjunto, que daí seria as narrativas e Sim, as mulheres, né? Ou não só mulheres, mas a heroína em si, né? Porque a heroína não seria necessariamente só uma personagem heroína tipo Mulher Maravilha, seria também qualquer sim. personagem feminina. Qualquer personagem, perfeito. Exato. E também, o que mais que eu poderia falar? Tem isso. Então, olha que legal. Traz isso que tu imagina para tua conclusão, tá? E a gente vai junto construindo isso, tá? Porque daí, por Uhum. exemplo, se tu já tens mais ou menos o que tu quer separar, tu já podes colocar isso na introdução. Ó, o meu objetivo é olhar para esse ponto da construção da personagem da heroína em Mad Max. E como que isso reflete em todas as outras personagens do cinema, tá? Então, Sim, isso, isso. a gente consegue fazer isso juntos, tá? Mas eu preciso que tu traga isso textualmente, porque quando tu trouxer textualmente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o teu texto e vou olhar aqui, pô, isso aqui ficou legal, hein? Mas eu vou botar uma anotaçãozinha aqui para tu rever melhor. Tu, Ah, ou sim, sim. aí eu consigo no teu texto, a gente vendo ele acontecendo, a gente consegue, não, vamos puxar esse texto aqui, ó, e vamos jogar lá para cima, que ele encaixa melhor naquele raciocínio, aí a gente consegue fazer as modificações juntos, tá? A ideia é a gente fazer isso Uhum, juntos, você escrevendo e eu conduzindo esse teu raciocínio. Mas o pensamento é teu, a proposta é tua, tá? Longe de mim uhum, interferir. O que eu vou fazer é puxar um autor aqui, te provocar ali, te apresentar um outro, beleza? uhum. Aí agora eu já começo a ler esses livros Sim, ou eu só vou te faço a encaminhar, introdução primeiro? E... hoje, tá? Ah, tá. Para tu fazer as leituras. Já começa a ler durante a semana, né? Se puder, já lê amanhã alguma coisa e já pensa na introdução. Eu preciso da introdução e se tu quiser me trazer essa tua parte que tu já imagina a conclusão, traz também que a gente já começa a ver na semana que vem, tá? Trazer na semana que vem ou enviar no WhatsApp? Não, não. Trazer para o momento que a gente está estudando aqui, tá? Ah, tá, tá, entendi. Para o momento em que. Aí eu vou definir certinho essas coisas essa semana, tanto dos filmes e tal, para definir certinho o que que eu vou falar, porque daí não adianta eu definir os tópicos e não entender direito o que que eu quero falar Perfeito. no coisa. Tu já assistiu o filme? O primeiro eu nunca assisti. O último, que é o que tem a personagem Sim. feminina, é um dos filmes que eu mais gosto, então eu já assisti Tá. várias vezes. Eu Aí vou também eu não quis assistir. assistir antes para deixar quando eu tivesse realmente fazendo TCC para as ideias Poder tá analisar. Perfeito. é Perfeito. Fez bem, fez bem. Mas eu vou assistir, que eu quero ter argumento para conversar contigo, tá? sim, sim. Aí agora também Joia? tem que assistir. Tá mais tranquila? Tudo jóia. Sim, sim, não eu não tô com medo do TCC em si, eu tô com medo de apresentar, Não, mas tá tudo tu, certo. depois que pegar o ritmo, tu vai ver que é bem de boa, tá? Bem de boa mesmo. Tô aqui para ajudar, tá? Uhum.
Forte abraço, um excelente final de semana. Ainda hoje eu te encaminho o link ali com uma pasta do Google Drive com alguns materiais que eu vou selecionar, tá? Certinho. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Bom final de semana. Igualmente.